Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação. Hoje, sábado da quarta semana da Quaresma, dia 1º de abril. Para os cristãos não é dia da mentira, não. É dia da verdade. Sim, todos os dias para nós são da verdade. Lembremos que nós somos discípulos daquele que corresponde à própria verdade, tanto sobre si mesmo quanto sobre nós. Ele que nos revela de uma maneira integral a verdade. Não estamos liberados nem para brincadeirinhas, para a mentira, que a gente possa hoje continuar sendo o discípulo da verdade de sempre. Por isso vamos meditar as palavras da verdade do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Aqui nós vimos uma divisão enorme por causa da pessoa de Jesus, na verdade tentando interpretá-lo, um dizendo que era o Messias, outro dizendo que ele era um profeta, e depois outros dizendo que ele não era Messias nenhum, porque não vinha Messias da Galileia. Ora, essa discussão toda estava baseada numa má interpretação de alguns das Escrituras. Lembramos que, para que a gente reconheça verdadeiramente a revelação no seu sentido, é preciso que nós tenhamos uma justa interpretação da palavra das Escrituras. É por isso que a gente recebeu de Deus o grande legado para que a gente possa viver a boa interpretação das Escrituras, que é a própria Igreja na sua autoridade. Cristo, que é a verdade e que constituiu a Igreja para servir a verdade, nos auxilia através desse instrumento. É verdade que nós aqui estamos lidando nesse Evangelho com o contexto dos fariseus que queriam entender a pessoa de Jesus, mas serve de analogia para nós no nosso dia a dia religioso. Não podemos interpretar as Escrituras simplesmente com base na nossa subjetividade, no que achamos, no que intuímos pessoalmente, mas devemos interpretar ao lado de toda a verdade doutrinal da tradição cristã, os apóstolos, ao lado das Escrituras do Antigo Testamento e daquelas que eles também faziam, davam o verdadeiro sentido das coisas, na tradição de viva voz que pregavam. E a Igreja, ao longo dos séculos, foi fazendo com que essa tradição da verdade, que significa essa comunicação da verdade, fosse se desenvolvendo cada vez mais, para que a gente não tivesse um desvio durante tanto tempo daquilo que Jesus tinha colocado para nós. A tradição, que é a comunicação da verdade, nos guarda na justa interpretação da palavra. Por isso a importância da autoridade da Igreja, que sempre ajuda a ajustar os caminhos dos cristãos segundo a sã doutrina, que está ao lado do Evangelho para lhe servir o tempo todo. E assim a gente se submete a toda a autoridade religiosa que está inspirada pelo Espírito Santo para nos auxiliar a conhecer a verdade. É verdade que aquelas autoridades religiosas em Jerusalém estavam vivendo de quê? De subjetividades, queriam interpretar Jesus segundo as suas maquinações, seus interesses que estavam em jogo, por isso não conseguiam
enxergar a verdade em Jesus. Que a gente hoje, nesse dia em que celebramos a verdade do Evangelho, através dessa reflexão, possamos nos comprometer mais em ajudar que muitos se libertem das más interpretações, dos desvios da verdade e das mentiras sobre a pessoa de Jesus. Ele que nos deu a verdade de uma maneira integral e não de uma maneira incompleta.